acho que é a única que vocês podem esquecer. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Nós vamos dar início a esta sessão solene de entrega de título de cidadão bauruense aos senhores Coronel PM José Humberto Nardo e Coronel PM Benedito Roberto Meira. Esta Casa de Leis sente-se engalanada com a presença de todos e muito honrada em prestar estas homenagens. Solicito à senhora secretária que proceda à chamada dos vereadores que se encontram na casa. Senhor presidente, nomino os vereadores presentes. Benedito Roberto Meira, atual vereador e homenageado da casa. Chiara Ranieri Baceto, Fábio Sartori Manfrinato, José Roberto Martins Segala, presidente desta casa, que hoje preside essa sessão solene, Luiz Carlos Bastazini, Manuel Afonso Lozila, Milton César de Souza Sardim, Thelma Gobi, essa que vos fala, e Yasmin Nascimento. Lido, senhor presidente. Muito obrigado. Solicito agora à senhora secretária que proceda à chamada das autoridades presentes para comporem a mesa. Representando o prefeito? Representando o prefeito municipal de Bauru, Coronel Ayrton Martinez, secretário municipal de Meio Ambiente. Chamamos agora o Dr. João Tomás Dias Parra, diretor da Região Administrativa Judiciária de Bauru. Senta aqui, João. Coronel PM Robson Douglas de Souza, comandante do Policiamento do Interior 4. Peço desculpas, está chegando na casa. Subtenente Donizete Gonçalves Faria, chefe do tiro de guerra, representante das Forças Armadas. Delegado Enio Bianospino, chefe da Polícia Federal de Bauru. Tá entrando. Anuncia como venerável. Ele é da Defesa Civil também, não é? O Gago? É? Coronel Rogério Gago, venerável mestre da loja maçônica Luz do Paraíso e da Defesa Civil. Lido, senhor presidente. Muito bem. Se houver alguma autoridade que não foi nominada, pode adentrar o plenário. Não. Se tivermos ainda alguma cadeira vazia também, as pessoas que estão no auditório podem adentrar o plenário para tornarmos mais quente ainda esta nossa reunião. Senhor presidente, peço desculpas, deixei de nominar o vereador Francisco Carlos de Góes, também presente nessa sessão. Esta presidência lembra a todos os presentes que esta sessão solene foi convocada para dar cumprimento aos decretos legislativos número 1240, de autoria do então vereador Paulo César Madureira, que concede o título de cidadão bauruense ao Coronel PM José Humberto Nardo, e número 1481, de autoria do então vereador Roberval Sakai Bastos Pinto, que concede o título de cidadão bauruense ao Coronel PM Benedito Roberto Meira. Solicito agora aos senhores vereadores Milton César de Souza Sardim, Francisco Carlos de Góes e Carlinhos do PS, que introduzam os homenageados aqui ao plenário.
Todos em pé, por favor. Invocando a proteção de Deus, com a ajuda de todos os presentes, damos início a esta sessão solene. Vamos agora ouvir e cantar o hino nacional brasileiro. Podemos nos sentar. Solicito à senhora secretária que registre as correspondências recebidas justificando ausências. Recebidas correspondências do governador João Dória, Isabel Cristina Biziara, secretária municipal de Educação, Carlos Augusto Gobi, consultor jurídico da Câmara, Reinaldo Cafeu, presidente da CIB, José Tadeu Candelária, presidente estadual do PL, Eliseu Areco Neto, presidente do DAI, vereador Marcos Antônio de Souza. Lida, senhor presidente. Muito obrigado. Solicito agora à senhora secretária que proceda à leitura do decreto legislativo número 1240.
Decreto Legislativo número 1240, de 16 de outubro de 2007. A Câmara Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe confere o artigo 18, inciso 14 da Lei Orgânica do Município, decreta. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão bauruense ao Tenente-Coronel PM José Humberto Nardo. Parágrafo único. A entrega do referido título dar-se-á em sessão solene previamente convocada, em comum acordo com o homenageado. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Bauru, 16 de outubro de 2007. Assina, presidente da Casa à época, Paulo César Madureira. Primeira secretária, Maria José Major Jandrice. Segundo secretário, Benedito da Silva. Lido, senhor presidente. Muito obrigado. Quero registrar também e agradecer a presença do Coronel Douglas aqui, comandante do CPI 4. E eu agora convido a nobre vereadora Yasmin Nascimento para que, em nome do ex-vereador Paulo César Madureira, proceda à entrega do título de cidadão bauruense ao Coronel PM José Humberto Nardo. Convido a senhora Larissa Rodrigues Silva a fazer a entrega de um ramalhete de flores à esposa do homenageado, senhora Vânia Júlia Nardo. Nós vamos assistir agora a um vídeo em homenagem ao Coronel PM José Humberto Nardo.
Solicito agora à senhora secretária que proceda à leitura do decreto legislativo número 1481. Senhor presidente, gostaria também de registrar a presença, bem lembrado por Vossa Senhoria, do coronel Ézio Carlos Vieira de Melo, comandante do 4º BPMI. Seja bem-vindo, coronel. Decreto Legislativo 1481, de 11 de dezembro de 2012. A Câmara Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe confere o artigo 18, inciso 14 da Lei Orgânica do Município, decreta: fica homenageado o título de cidadão bauruense ao coronel PM Benedito Roberto Meira. A entrega do referido título dar-se-á em sessão solene previamente convocada em comum acordo com o homenageado. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Bauru, 11 de dezembro de 2012, assina presidente da casa à época, Roberval Sakai Bastos Pinto, primeiro secretário, Natalino Davi da Silva, segundo secretário, José Roberto Martins Segalo. Lido, senhor presidente. Muito obrigado. Eu solicito agora à nobre vereadora Thelma Gobi que assuma a presidência da casa. Se eu passei, até uma passa com mais facilidade. Fica tranquilo. Tenho a grata satisfação de convidar o vereador, presidente desta Casa de Leis, José Roberto Martins Segala, para que, em nome do ex-vereador Paulo César Madureira, proceda à entrega do título de cidadão bauruense ao coronel PM Benedito Roberto Meira. Convido agora a senhora Luciana Rosa a fazer a entrega de um ramalhete de flores à esposa do homenageado, senhora Margarete Munhoz Toledo Vieira. Assistiremos agora a um vídeo do homenageado. Para um comandante-geral da Polícia Militar é extremamente doloroso um momento como esse. Infelizmente, aqui em Santos, acho que foi a cidade que eu mais estive presente em funerais. Não só policiais que morreram em serviço aqui, mas também que morreram em São Paulo e que são enterrados aqui. Esse é o 8º caso de policial militar que falece em serviço este ano, o 6º caso em confronto com criminosos. E algumas pessoas até questionam, né, da letalidade que nós temos hoje no dia a dia, do número de civis que são mortos em confrontos com a polícia. E às vezes fazem essa comparação com outros países, mas não tem nenhum país do mundo morre tanto policial como aqui. Então, na verdade, nós estamos numa situação de extrema, eu falo que nós estamos numa situação de guerra, uma situação difícil, que nós temos que fazer frente a essa criminalidade que está violenta, abusada, ousada, que atira sem qualquer precedente, que matam pessoas inocentes sem qualquer precedente. E nós, como forças de segurança, nós fazemos de tudo. Tenho certeza que nós damos até a nossa própria vida em defesa da sociedade. Damos mesmo. Está aqui um exemplo. Nós tivemos aí inúmeros casos de policiais militares. Este ano já morreram 66 policiais militares vítimas de homicídio, vítimas de latrocínio, né? E tivemos mais de 190 casos de policiais vítimas de tentativa de homicídio. Isso significa e mostra o quanto nós estamos passando por um momento difícil. É preciso repensar em todos os sentidos, é preciso repensar em segurança pública, na estrutura da segurança pública do país. Será que o modelo vigente é o melhor? Será que o que nós estamos, esse modelo que está aí preconizado na nossa Constituição deve permanecer? Não, nós temos que mudar. E não só mudar a nossa estrutura, nós temos que mudar também a nossa legislação. Como é que nós podemos aceitar que hoje nós temos uma
A reincidência criminal hoje é absurda. Nenhuma pessoa que sai hoje, que cumpre uma pena, normalmente ela volta para um trabalho. Ela não tem oportunidade de trabalho, ela volta a delinquir. E essa reincidência agrava a situação cada vez mais. O volume de drogas que entra em nosso país, nós somos vizinhos dos maiores produtores de droga do mundo. Peru, Bolívia, Colômbia, Paraguai. O consumo de drogas, somos recordistas, somos os maiores consumidores de crack do mundo. O segundo maior consumidor de cocaína do mundo. Por que eu falo isso? Porque a droga ela tem uma íntima relação com o crime. Então nós precisamos dar um basta disso e não adianta ficar culpando ou atribuindo responsabilidade ao governo municipal, ao governo estadual, ao governo federal. Na verdade, o problema de segurança pública é um problema que tem que contemplar todas as esferas do governo. Não adianta ficar empurrando e jogando responsabilidade um para o outro. Nós, da Força de Segurança, é que sofremos com isso, porque perdemos homens como os nossos. Temos que passar momentos constrangedores como esse, em ter que entregar para a mãe ou para um familiar, seja ele quem for, um exemplar de uma bandeira, simbolizando ali a toda a gratidão que nós temos à família. Então eu peço aos senhores que representam a imprensa, que os senhores são formadores de opinião, que divulguem, que valorizem a nossa instituição. Nós somos profissionais abnegados, somos profissionais vocacionados para o nosso trabalho. Nós não escolhemos a nossa profissão simplesmente por um emprego, nós escolhemos a nossa profissão por vocação. E o nosso trabalho é muito difícil. Muito difícil. Vocês não têm colegas que morrem diariamente. Vocês não têm colegas que são envolvidos em confronto. O erro de vocês, basta pedir desculpa. O nosso erro não tem volta. Então a nossa profissão ela é de extrema peculiaridade e dificuldade para ser exercida. Então eu peço aos senhores que nos apoiem, que nos contemplem, que nos ajude, que a sociedade como um todo também ajude a Polícia Militar e ajude as polícias como um todo. Porque nós precisamos do apoio incondicional da comunidade. A gente percebe um desabafo e emoção. Não tenha dúvida, eu estou extremamente emocionado e comovido. Não tem um enterro de policial militar que eu não fico emocionado. Não tenha dúvida. Eu estou perdendo um companheiro, eu estou perdendo um amigo, estou perdendo aqui um profissional, um subordinado. Nesse momento não se tem vínculo de subordinação, de hierarquia. Eu estou perdendo aqui um companheiro, um colega. O meu companheiro que morreu numa trincheira. E isso só posso comparar a uma guerra. Não tem outra. Não tem outra comparação que eu possa fazer. Nós precisamos reverter esse jogo. Nós precisamos fazer com que as pessoas acordem para esse problema. As pessoas, as autoridades, seja que ocupam os cargos eletivos, seja no executivo, seja no legislativo e também no judiciário, que despertem para o problema. Porque quem está sentindo na pele o problema somos nós cidadãos, vocês cidadãos e nós, principalmente nós policiais militares. Muito obrigado a todos aí. Fará uso da tribuna nesse momento o vereador José Roberto Martins Segala, em saudação aos homenageados. Muito boa tarde a todos, em especial aos coronéis Nardo e Meira, suas respectivas famílias, as autoridades aqui presentes, os amigos dos homenageados, familiares. Nós éramos para ter um terceiro homenageado na data de hoje, que é o capitão Augusto, cujo título de cidadão bauruense foi concedido pelo vereador Alexandre Bussola. O coronel Augusto, entretanto, na última hora teve um impedimento que não deixou que ele pudesse comparecer, nos comunicou a tempo. E era para fazer uso da palavra, então, o vereador Alexandre Bussola, que era o único vereador, já que os demais que homenagearam os dois que hoje estão se tornando cidadãos, são ex-vereadores. Então, Alexandre Bussola pediu a mim que fizesse as honras da casa e dissesse algumas palavras aos dois homenageados. Para mim é fácil. É fácil porque são dois amigos meus. Duas pessoas pelas quais eu tenho especial apreço e admiração. Coronel Meira eu conheço há bastante tempo, porque quando eu atuava como promotor de justiça aqui em Bauru,
o então tenente Meira frequentemente comparecia ao fórum para as ocorrências que tinham que ser apresentadas lá, e nós estávamos constantemente em contato, e eu já admirava a qualidade do serviço que ele então prestava como tenente. Hoje, então, não preciso nem dizer. Hoje é um colega nosso, é uma pessoa que compartilha conosco aqui, né, dos bons e maus momentos da legislatura, mas que nos dá sempre a oportunidade de admirar cada vez mais as qualidades que o ornam. Coronel Nardo, eu conheci mais recentemente, mas já tive a felicidade de recebê-lo em minha casa como amigo e de também admirar o serviço que o senhor prestou aqui à frente como comandante do nosso batalhão aqui, do 4º Batalhão de Polícia Militar do Interior. E o título de cidadão, a ambos, é mais do que um reconhecimento. Essa homenagem, ela chama a nós a atenção, porque os senhores escolheram Bauru como a cidade em que iriam aqui viver e permanecer. Ambos já estão libertos dos compromissos da farda. Ambos já não têm mais que atender convocações. Ambos não têm mais que serem designados para cá ou para lá. Vão para onde quiserem ir, mas é aqui que querem estar. É aqui que escolheram para fixar a residência e para desfrutar da companhia de nós bouruenses, que nos orgulhamos de tê-los aqui conosco e como amigos. Cada um dos senhores nasceu numa cidade diferente. Coronel Meira, na capital. O senhor aqui, uma pequeníssima cidadezinha, aqui muito próxima a Clementina, onde, na verdade, o senhor acabou fazendo a sua infância. Mas a carreira os aproximou. Entraram na Polícia Militar muito próximo, em datas muito próximas, não é? Fizeram a sua carreira na Polícia Militar, foram praticamente concluí-la. Coronel Meira nos deu o prazer de assumir o comando geral da Polícia Militar em São Paulo, mas sem sair aqui de Bauru, não é? Então, vieram concluir a sua carreira aqui em Bauru. Ambos são muito bem casados, ambos têm um casal de filhos, um tem o Bruno, o outro tem o Breno, né? Então, há muita aproximação entre os dois, né? Há uma história de vida e de vida militar que é extremamente positiva e destacável. Eu ainda hoje tive a oportunidade, senhores militares, de ouvir um pronunciamento numa entrevista do então ex-presidente da República, o general Figueiredo. E o repórter perguntou a ele se ele já tinha deixado a presidência, se ele havia conseguido fazer aquilo que ele pensou em fazer quando assumiu a presidência. E ele reconheceu que não, porque ele disse, é muito difícil. Enquanto militar, eu aprendi a todo instante, o tempo todo, a amar a pátria. E aonde eu fui parar, as pessoas amam o seu próprio interesse. Isso é uma frase pesada, mas mostra que os militares têm uma formação extremamente rígida, têm compromissos que eles não só juram, mas cumprem. Não só prometem, mas fazem no exercício da sua atividade.
Nem sempre isto é reconhecido, nem sempre isto tem o devido valor, enquanto nós não sentimos a necessidade, enquanto nós não temos a necessidade de tê-los ao nosso lado, no momento em que enfrentamos algum tipo de dificuldade que precisa da presença do militar. Seja o militar das Forças Armadas, seja o militar das nossas polícias, é a eles que nós devemos a tranquilidade de poder fazer aquilo que nós sonhamos em fazer livremente. Só conseguimos ter essa liberdade se tivermos a garantia da segurança da pátria e da segurança pública. Portanto, quem chega ao topo da carreira, não só teve a melhor de todas as formações, porque muitos, inclusive, fazem cursos no exterior, se graduam em faculdades, possuem conhecimentos. Os senhores vão se surpreender com o que o Exército Brasileiro está fazendo nesse país em matéria de engenharia. Em matéria de engenharia. É muito pouco divulgado, mas os senhores vão ver que nós temos escolas militares formando engenheiros de altíssima qualidade. Altíssima qualidade. Porque eles realmente fazem tudo com muita seriedade. E esses dois, assim como tantos outros que nós temos aqui presentes, cumpriram sua carreira de uma maneira impoluta, saindo com todos os elogios, com uma ficha absolutamente limpa, absolutamente transparente, apesar de lidarem, muitas vezes, com as coisas mais sujas que nós temos, infelizmente, na nossa sociedade. Mas jamais se deixaram enodoar. São duas pessoas que nos orgulham de viverem em Bauru, de escolherem a nossa cidade para podermos desfrutar da companhia de vocês. Coronel Meira, a gente agradece a colaboração que está prestando, assim como vários outros coronéis que, graças à sua formação, estão hoje ajudando a cidade de Bauru no serviço público, a exemplo do coronel Martinez e de outros, que estão dando o seu trabalho já depois de ter encerrado o seu trabalho na polícia. Por isso, coronel, saiba que nós, seus colegas, temos muita satisfação em tê-lo aqui conosco. Ficamos muito felizes do senhor trazer a sua experiência, o seu conhecimento, a sua contribuição para que a nossa cidade seja cada vez melhor. E o coronel Nardo, nós também lhe agradecemos pelo exemplo que o senhor é, pela pessoa que nós admiramos e que nós apreciamos de ter na nossa companhia. E para que as suas raízes, a de ambos, seja fixada mais fundo ainda no nosso solo, nessa cidade maravilhosa que contagia a todos nós. Os que passam por aqui amam essa cidade. Eu vou fazer um xiste, não é a água, porque a água não é a nossa principal qualidade. Mas há uma força espiritual nessa cidade que enlaça a gente, prende a gente aqui. E eu acho que é a generosidade desse povo. É o povo dessa terra que é a melhor qualidade de Bauru. E eu acho que os dois reconheceram isso. E para que o enraizamento seja mais profundo, mais forte e perene, hoje são cidadãos bauruenses. Parabéns.
Muito obrigado. Solicito ao vereador José Roberto Martins Segala que reassuma a presidência desses trabalhos. Obrigado, Ayrton. Obrigado. Obrigado. Não sabia o esquema. Nós agora vamos conceder a palavra aos dois homenageados, um de cada vez. Solicito que, por primeiro, o coronel Nardo utilize a tribuna para fazer uso da palavra. Vou ser breve. Vou ser breve. Pretendo. Estou muito emocionado. Sua Excelência, senhor doutor José Roberto Martins Segala, digníssimo presidente desta casa, pessoa de quem cumprimento os senhores vereadores e as senhoras vereadoras, e funcionários, particularmente o amigo consultor jurídico, o Carlos Augusto Gobi, carinhosamente o Gobinho. Ilustríssimo senhor, embora não presente pela questão de saúde, está recuperando de uma cirurgia, o senhor Paulo César Madureira, ex-vereador e presidente desta casa, foi o viabilizador do presente título, pessoa de quem cumprimento todos os senhores, ex-vereadores e colaboradores da época, particularmente os amigos, senhor Irineu Ortolani e o Pascoal Storniolo. Ilustríssimo senhor coronel de Polícia Militar, Robson Douglas de Souza, digníssimo comandante do Comando de Policiamento do Interior 4, e tenente-coronel PM Ézio Carlos Martins Vieira, meu afilhado. Digníssimo comandante do 4º Batalhão, pessoas de quem cumprimento todos os senhores e senhoras policiais militares da ativa. Também gostaria de lembrar uma pessoa que não pôde estar presente, o ilustríssimo senhor coronel de Polícia Militar, Eliseu Ecler Teixeira Borges, minha eterna gratidão, pois foi quem permitiu a minha vinda e permanência em Bauru. Pessoa de quem cumprimento todos os senhores policiais da reserva. Ilustríssimo senhor coronel de Polícia Militar Rogério Gago, venerável mestre da nossa loja, Luz do Paraíso, que alterou o calendário dos trabalhos da loja para que os estimados irmãos pudessem prestigiar-me. Pessoa de quem cumprimento os valorosos irmãos aqui presentes, com muita gratidão. Eminente parlamentar, honrado irmão de arma, vereador coronel PM Benedito Roberto Meira, em quem tive a honra de primeiro ser superior dele, depois colega e depois subordinado. Usei todo o ciclo aí, né? Quando eu cheguei aqui, o Meira era capitão, era major, depois nós, como majores, fomos fazer o curso superior de polícia, e depois ele foi comandante-geral, com muito orgulho para todos nós, com um trabalho muito bonito e muito relevante para nós. Que também tem essa honra, Coronel Meira, de compartilhar esta homenagem, né, esta gloriosa homenagem. Assistente social, senhora Vânia Júlia Nardo, minha digna e amada esposa. Designer, Bruno Vinícius Nardo. Engenheira, Flávia Camila Nardo. Dignos e amados filhos, meus senhores, minhas senhoras, devem estar imaginando que esse coronel está fazendo no meio de tão ilustres pessoas. Coronel Meira, deputado que ia ser homenageado também, nosso comandante-geral, vereador, e aí estou eu no meio aqui.
que esse cara está fazendo aí, né? Está imaginando aí. Mas eu posso explicar. Como não se bastasse a honrosa concessão do título, o qual não foi possível a agenda na época, em 2007, apesar de toda a insistência do Pascoal, quis a sorte que ocorresse hoje, que para mim vem triplamente glorificado. O título, o homenageado no qual compartilho essa homenagem, e a oportunidade de mais uma vez vestir esse magnífico uniforme, que representa gloriosa instituição de 180 anos, sempre na incansável busca da paz e justiça para o povo paulista. Iniciei minha carreira na capital e posteriormente na região de Araçatuba. Jamais imaginava servir em Bauru, talvez por falta de visão mesmo, de principiante. Pois sempre procurei estar próximo dos familiares que lá residem. Na promoção major, por falta de vagas na região, vim pedir vaga ao então comandante do CPI-4, Coronel Eclair, que me acolheu inicialmente de forma provisória, pois a única vaga que existia já estava destinada. Porém, com a graça de Deus, trabalho, dedicação e bondade dos meus superiores hierárquicos e ajuda dos coronéis Alexandre Borim e do Pedro Batista Lamoso, passei definitivamente a pertencer ao efetivo do 4º Batalhão e do CPI-4. E foi possível fincar o pé nesta maravilhosa terra, onde permaneci e fiz planos com minha família para o futuro. Comandar o centenário 4º Batalhão de Caçadores constitui honra para qualquer oficial de polícia militar. E eu tive essa honra, mesmo sendo oriundo de outra região. Requereu esforço e dedicação, mas o que não faltava era a equipe de oficiais comprometidos que não media esforços para que cada dia melhorar nosso status e que foi possível conduzir a bom termo e com sucesso. Tínhamos a missão moral de não destoar das glórias do passado. Tínhamos que, no mínimo, manter o que nossos antecessores realizaram. E foi com este propósito que conquistamos prêmios: qualidade de gestão, ambiente livre do tabaco, reconhecimento da comunidade, moções, etc. Conseguimos baixar índices criminais, 6,52 homicídios por 100 mil habitantes, quando o tolerável pela ONU era 10 por 100 mil. Colocando em destaque nacional a nossa querida Bauru, em segundo lugar, mais pacífica das cidades acima de 300 mil habitantes. Houveram ocorrências heróicas, emocionantes, mas também houveram ocorrências tristes e de luto. Tivemos que tomar decisões dificílimas, cortar a própria carne às vezes, mas tínhamos que cumprir a lei, pois ela está acima de nós. Mas tudo valeu a pena para nossa educação e evolução espiritual. Haja vista este momento glorioso. Nunca imaginei em receber tamanho galhardão. Nem sei se realmente mereço, mas o aceito com todo o meu coração e amor. Penso que a homenagem reflete o reconhecimento da sociedade representada por esta casa, pelo meu cumprimento do dever. Foram 34 anos de labutas diuturnas, fins de semana, natais, réveillões, carnavais, rebeliões, reintegrações, incertezas, separação da família, medos, desafios, estresse, alegrias, emoções, frustrações, mas também reconhecimento e apoio, principalmente da minha dileta esposa Vânia e meus queridos filhos Bruno e Flávia. E a inabalada e permanente fé em nosso divino Mestre Jesus e no Criador, grande arquiteto do universo. Após toda esta jornada, pela força da lei, passei para a inatividade. Por mais que quisesse permanecer na ativa, a legislação não permitia. Tive que sair. E recentemente, consternado, ouvi do governador, nosso supremo comandante,
associando o policial veterano à pessoa vagabunda. Foi triste de ouvir. Quero crer que tais palavras saíram de ímpeto e não refletem o seu real pensamento e sentimento. Mas a mácula atingiu nosso coração. Sei que nem todos nos olham com os mesmos sentimentos. Apesar de algumas frustrações, existem pessoas que valorizam e reconhecem os nossos serviços. Como exemplo, a presente homenagem, que nos enche de entusiasmo, orgulho e gratidão. E é este sentimento que eu quero cultivar no meu espírito. Nossa vida decorre de ações e reações, causas e efeitos. O que plantamos, colhemos. O plantio é livre e opcional, porém, a colheita é obrigatória. Dentro desse pensamento, foi que procuramos pautar nossa jornada nesta vida, certo de que muitas vezes não fizemos boas escolhas do plantio. Mas em outras acertamos, haja vista este momento de regozijo, e quero eternizar na minha consciência, com muita alegria e gratidão. A continência para o militar, uma saudação, um sinal de respeito, que tem atitude, gesto e duração. Sempre parte do subordinado. Para alguns subordinados, é uma mera obrigação. Mas para outros, simboliza respeito, admiração, solicitude, atenção, desvelo, prestígio, obediência, apreço e amor. E é nesta forma que eu quero prestar a minha continência aos meus, agora conterrâneos bauruenses, por meio dessa Casa de Leis. Meu muito obrigado. Concedo agora a palavra ao Coronel Benedito Roberto Meira. Boa tarde a todos. O doutor Segala está de olho naquele relógio ali, que eu sei, porque nós temos que encerrar isso aqui no limite, e eu prometo rigorosamente cumprir aqui com as suas ordens, doutor Segala. Saiba que eu sou um bom cumpridor de ordens. Em primeiro lugar, quero agradecer aqui as palavras do doutor Segala, do nosso presidente da casa, que muito nos honrou aqui em fazer o uso da palavra em homenagem a mim e ao Coronel Nardo. Muito obrigado. Quero agradecer aqui o Coronel Ayrton, que representa o Poder Executivo, nosso amigo, Dr. João Tomás Dias Parra, nosso amigo também, o juiz, representando o Poder Judiciário, o meu sempre amigo aqui, o delegado da Polícia Federal, Enio Benospino, foi meu tenente, e eu capitão, uma pessoa que eu admiro profundamente. O subtenente Donizete Faria, chefe do tiro de guerra, na pessoa de quem cumprimento as Forças Armadas, em especial o Exército Brasileiro. O Coronel Rogério Gaga, em nome de quem eu cumprimento os bombeiros e também cumprimento aqui os integrantes das lojas maçônicas que aqui se fazem presente, nossos irmãos, nossos profundos respeitos, sempre em pé e à ordem. Ao Coronel Robson Douglas, nosso comandante aqui da região, meu amigo, uma pessoa a quem eu tenho uma profunda admiração, muito obrigado pela sua presença, obrigado aqui por tudo que você tem feito por nós e pela Polícia Militar. Ao Tenente Coronel Ézio Carlos, nosso comandante do nosso 4º Batalhão de Caçadores, o batalhão, o eterno 4º BPMI, nosso centenário 4º BPMI. O Tenente Coronel Aranão, pessoa que eu tive a oportunidade de conhecê-lo na Polícia Rodoviária. Eu queria ter o dom da palavra 1/3 do que o Tenente Coronel Adriano Aranão tem. 1/3 só, eu já ficaria contente. Mas parabéns, eu sei que você é um estudioso, uma pessoa competente. E na pessoa dos nossos 3 colegas aqui, que eu mencionei o nome, eu estendo todos os nossos cumprimentos aos demais policiais militares presentes.
E na pessoa do Dr. Segalo, também agradeço a presença de todos os colegas vereadores que puderam permanecer aqui e também poder prestigiar esse nosso evento. Aos nossos amigos, companheiros, colegas, meus assessores, funcionários da casa, os profissionais de imprensa, muito obrigado à presença de todos. Peço desculpas se porventura eu deixei de mencionar alguém. Lógico que eu não esqueci de você não, bem. Calma que daqui a pouco eu falo, vou fazer uma alusão ao seu nome. Já que eu tenho, então eu vou falar já, é melhor falar já, senão depois eles vão falar que eu esqueci. E a minha querida esposa, Margarete, que se faz presente, em nome de quem cumprimento todas as mulheres, a Vânia, a esposa do Nardo, e também todas as mulheres que se fazem presentes aqui. Eu não fiz um discurso como o Nardo, e eu escolhi aquele vídeo também para simbolizar a minha carreira, porque eu decidi colocá-lo, exatamente aquele vídeo, porque é um vídeo que marcou muito a minha carreira policial militar. Foi um momento em que eu tinha negado uma entrevista para a imprensa, porque eu estava muito emocionado, eu tinha chorado muito aquele dia, porque a menina a quem eu entreguei a flâmula de uma bandeira era filha de um policial militar. Ela tinha 15 anos, e à época ela me perguntou, né, que ela não queria uma bandeira, ela queria o pai dela de volta. Então, aquilo é algo que até hoje me emociona. Eu vejo o vídeo, me emociona, eu falo, eu vou colocar algo que, de repente, possa simbolizar a minha carreira aqui, né, bem diferente, mais divertido do que o do Nardo, né, que eu adorei o que você fez. Ô, Nardo, parabéns aí pela sua criatividade. E peço também escusas pela ausência dos meus filhos, né, do Breno e da Lana, que não puderam estar presentes. Mas eu sei o porquê e o motivo pela qual eles não puderam estar aqui, em razão de compromissos de trabalho que cada um tem. Mas eu fico muito feliz pela presença de todos. Eu queria agradecer também ao então vereador Sakai pela homenagem, pela consideração que teve comigo, né? Ele, na verdade, concedeu esse título na época em que eu assumi o comando da Polícia Militar, o Comando Geral da Polícia Militar, e eu não tive a oportunidade, um dia sequer, de vir à Câmara Municipal para poder receber o título. Eu passei os anos de 2013, 2014, aprofundado e trabalhando muito. Só a minha esposa sabe o quanto eu sofri, o quanto nós sofremos com a minha dedicação ao comando da corporação. Em 2013, nós tivemos as manifestações por todo o estado, por toda coisa, em especial na capital. E em 2014 nós tivemos Copa do Mundo, tivemos outros tipos de eventos também que me impediram de ter aqui a oportunidade de vir à Câmara Municipal. Mas a Câmara Municipal é uma coisa que está muito dentro do meu coração, não só pela condição hoje de vereador, mas desde a época que eu labutava como tenente aqui. Mas o que mais me marcou mesmo aqui na Câmara Municipal foi na época que eu era comandante de companhia, em que o Enio trabalhava comigo, nós éramos o Enio, o Serpa também trabalhou comigo na época. E foi a época que nós tivemos aqui um episódio no nosso município, né, envolvendo Justiça, Ministério Público, que foi a cassação de um prefeito municipal. E que nós passamos aqui vários e vários dias em frente a essa Câmara Municipal, acompanhando a leitura de uma comissão processante, e nós entrávamos aqui praticamente 6 horas da manhã e saímos aqui meia-noite, 1h, todo dia. Então, aquilo ali foi algo que me aproximou muito da Câmara, né, na condição de policial militar, mas eu tive a oportunidade de conhecer bem próximo os vereadores que aqui labutavam. Eu vou falar um pouco da minha trajetória de vida, né? Eu nasci na capital, em 21 de abril de 62, na maternidade da Lapa, né? E a minha mãe e meu pai moravam na zona norte da capital, na Vila Constança. Esses dias eu publiquei uma foto, as pessoas não acreditavam, mas eu morei numa casa, né, em que tinham 3 cômodos, né, sala, cozinha e banheiro, mais nada. E nós tínhamos um poço, né, e o poço era a fonte de abastecimento de água, não só nossa, mas também dos nossos vizinhos, porque naquela época não existia água encanada. De lá, meu pai é um prático de farmácia, farmacêutico, balconista, aqueles, né, que não tinham uma formação universitária, e ele decidiu mudar com a nossa família para um distrito de Água do Cágado. Água do Cágado é um distrito de Piraju. Então, lá meu pai teve a oportunidade de montar a sua primeira farmácia. Montou a sua primeira farmácia, pequenininha, tinha lá praticamente uma rua só no bairro do Cágado, fica a 20 quilômetros de Piraju.
Aí meu pai recebeu um convite 3 anos depois, e meu pai foi para Águas de Santa Bárbara, antigamente chamava Santa Bárbara do Rio Pardo, a convite do padre, porque o padre era o prefeito da cidade há mais de 18 anos, e cidade turística não tinha eleição, o prefeito era indicado pelo governador. E o Dom Nicolau de Fluiguti foi o padre que procurou meu pai, porque o farmacêutico tinha morrido. E na cidade não tinha médico, aliás, tinha um único médico que era um dermatologista, porque a cidade era uma cidade turística e tinha lá a água mineral, ela promovia a cura das pessoas que tinham doença de pele. E aí meu pai foi para Santa Bárbara do Rio Pardo e, na verdade, sem conhecer muito a cidade, e falou, eu não tenho dinheiro para montar uma farmácia aqui nessa cidade. Bom, o padre ofereceu a casa paroquial para nós morarmos, ofereceu um cômodo, alugou um cômodo na cidade para o meu pai montar a farmácia, ajudou meu pai a montar a farmácia comprando as prateleiras e ajudou meu pai comprando o estoque da farmácia. 6 meses depois, meu pai conseguiu pagar o padre, devolver lá o dinheiro que ele havia emprestado para a compra do estoque, e meu pai conseguiu locar um imóvel que pudesse abrigar tanto a minha família quanto também a farmácia do meu pai. E lá nós permanecemos até 18 anos de idade, quando eu decidi prestar o concurso para o Barro Branco, e ingressei no Barro Branco. No primeiro ano eu não consegui passar no vestibular, no segundo ano eu consegui passar no vestibular, entrei na Polícia Militar no dia 1º de fevereiro de 81, exatamente no dia em que minha esposa nasceu. Não o dia que ela nasceu, o dia que é o aniversário dela. Não vou falar a idade dela. Tá. E aí entrei na Polícia Militar, concluí a Academia do Barro Branco em 1983, no dia 15 de dezembro. Fui inicialmente trabalhar em Botucatu, depois voltei a São Paulo, fiquei 8 meses em Botucatu, voltei a São Paulo, fiquei 1 ano em São Paulo, até que de repente eu recebi um dia um convite para vir a Bauru. Um convite de um amigo do meu pai, que era um advogado do MDB, do antigo MDB. Olha só a política na minha família, tá vendo, Carlão? Do MDB, um político amigo do meu pai e amigo na época do vice-governador do estado, o vice-governador Orestes Squares. E ele perguntou para o meu pai se eu tinha interesse em vir para Bauru. Eu falei, mas Bauru, nem conheço lá, não conheço ninguém em Bauru. E realmente eu estava em São Paulo. Mas eu falei, vamos ver se essa pessoa realmente pode me ajudar. Eu falei, eu quero ir para Bauru. E aí eu lembro que um capitão me ligou e perguntou, você quer ir para o 2º Batalhão Rodoviário ou para o 4º Batalhão? Eu falei, tanto faz, eu quero ir para Bauru. Já que eu recebi o convite para Bauru, mas eu sabia se eu fosse para a rodoviária, eu ia para Prudente. Mas ainda bem que há tempo eu fui designado e fui classificado no 4º BPMI, desde tenente em 1985, em setembro de 85. E para cá eu vim e aí iniciei minha carreira como tenente. Em 1987, quando a minha esposa entrou na Polícia Militar como soldado, eu a conheci, e em 1988, no dia 9 de julho de 88, nós nos casamos. Então foi bastante rápido. Em 8 meses depois que eu a conheci, eu já a casei. Essa que é a paixão. É uma paixão muito, muito rápida. Bom, aí nós tivemos nossos 2 filhos, o Breno e a Lana, que hoje são formados, graças ao trabalho incansável da minha esposa, que depois de 3 anos na Polícia Militar, ela decidiu pedir baixa. 4 anos na Polícia Militar, ela estava fazendo com a mão lá, decidiu pedir baixa para se dedicar exclusivamente à criação dos nossos filhos, o qual eu tenho assim, muito orgulho dela ter feito isso. Foi uma decisão dela, não foi nenhuma imposição minha, mas que ajudou a criar nossos filhos. E aí, durante toda essa trajetória, eu praticamente abracei Bauru como a cidade do meu coração, a cidade que eu ia viver para o resto da minha vida, e assim pretendo fazer. Ela quer morar na praia, só que eu disse para ela, só se o mar chegar até Bauru. Então vai ser algo assim um pouco difícil, talvez a gente não consiga isso. É brincadeira, mas é verdade. Ela fala, se ela tiver que mudar um dia de Bauru, porque ela é nascida em Bauru, ela falou assim, eu só vou sair daqui se a gente for morar numa cidade de praia. Então, acho que vai ser difícil, porque eu estou enraizado aqui, agora com a outorga do título de cidadão bauruense, eu fico mais difícil ainda, né, doutor Segala? Parece que agora o vínculo ainda aumentou ainda mais. Mas, aí a minha trajetória da Polícia Militar, eu fui tenente aqui, fui capitão aqui, major, eu tive a oportunidade de trabalhar no 2º Batalhão Rodoviário, Depois que eu concluí minha etapa como major, eu fui promovido a tenente-coronel, voltei para o 4º Batalhão, tive a honra de comandar o 4º Batalhão, o centenário 4º Batalhão,
E depois de um ano na frente do 4º Batalhão, fui promovido a coronel, fui a São Paulo, na capital, na Zona Leste, depois eu fui para Araçatuba, e um determinado dia, numa vinda do governador, Araçatuba, ele passou 2 dias na cidade, na região, e eu o conheci de maneira bem próxima, junto com o major José Roberto, da turma do coronel Ayrton, e aí, passado uns 2 ou 3 dias depois daquele contato com o governador, eu recebi um convite para ir a São Paulo, um secretário da Casa Civil, hoje do Tribunal de Contas do Estado, o doutor Sidney Beraldo. Ele pegou e falou assim, o governador quer falar com você aqui em São Paulo. Eu falei, comigo? Eu achei que eu tivesse feito alguma coisa, né, algum problema na vinda dele a Araçatuba. Fui a São Paulo e, para surpresa minha, o governador me convidou para ser o secretário-chefe da Casa Militar. Foi uma coisa assim muito rápida, nem eu podia esperar e imaginar. E aí tive a oportunidade de ficar à frente da Casa Militar, comigo, fiz um convite ao coronel Ayrton, que teve lá o prazer de trabalhar conosco, do qual eu tenho assim profunda gratidão. E também as coisas não acontecem ao acaso, o destino que me reservou isso. Eu estava no Palácio do Governo quando nós estávamos vivenciando uma crise na Polícia Militar, em que tinha uma sequência de mortes de policiais militares, quando morreu uma policial feminina, o nome dela Zabelina, e ela morreu ao lado da sua filha, num bairro periférico da cidade, e aí desencadeou uma crise na Polícia Militar, e essa crise resultou na queda, na saída do secretário da Segurança Pública, o Dr. Ferreira Pinto, e assumiu um novo secretário, que é o Dr. Fernando Grela Vieira, que eu tive a oportunidade de conhecer no Palácio, e eu tomei café com ele durante uma manhã toda para fazer sala, porque o governador estava ausente. Nesse momento que eu fiquei com o secretário de Segurança Pública, nesse período da manhã todinho, foi o suficiente para ele pegar e, à noite, no final da noite, depois de entrevistar alguns coronéis que iriam provavelmente assumir o comando da corporação, ele voltou ao palácio. Eu, como era laranjeira é aquela pessoa que mora no quartel, e eu morava dentro do palácio também, né? E ele voltou ao palácio e falou, eu preciso levar ao governador o nome do novo comandante-geral da Polícia Militar. Eu falei, mas o senhor já escolheu? Já escolhi. Eu falei, e quem é? Eu imaginei que fosse um daqueles colegas que tinham sido entrevistados. Ele falou, não, a pessoa que eu escolhi é o senhor. Eu falei, mas aí eu me surpreendi, eu falei assim, ele falou, o senhor quer pensar? Eu falei, quero. Aí ele falou, então pode pensar. Já pensei, eu aceito. Então foi assim, eu estava trocando algo que o Ayrton sabe muito bem, de bastante expressão, que era o secretário-chefe da Casa Militar, que você tem status de secretário, por uma missão absolutamente difícil e árdua, que é comandar a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ainda mais no momento daquele que nós vivenciávamos. Então, foi um momento marcante da minha vida, da minha carreira, e assim foi a minha carreira, né? Mas tudo isso eu consegui graças ao apoio dos meus amigos, dos colegas que estão aqui, principalmente da minha família, em especial da minha esposa, que teve a resiliência de saber suportar todas essas dificuldades para a qual passamos. Ela também passou por um momento difícil na vida dela, né, que já superou, que graças ao bom Deus nós conseguimos reverter essa situação. Então, essa é a minha vida, essa é a minha trajetória de vida, e aí, de repente, alguém me convida para ser vereador de Bauru. E aí eu entro nesse outro desafio da minha vida, aceito aqui uma candidatura, consegui uma eleição, um número de votos expressivos, eu tenho certeza que graças aos meus amigos policiais militares e seus familiares, né? Que não somos vagabundos, diga-se de passagem. Eu não vou falar muito sobre esse assunto, porque acho que eu já falei demais no vídeo que eu postei no final de semana. Eu acredito que o governador tenha sido infeliz na sua colocação, como você mesmo bem disse, e que eu aceito as desculpas dele, como ele já o fez deliberadamente. Eu aceito. Se outras pessoas não aceitarem, eu aceito. Eu acho que nós temos que saber perdoar determinadas pessoas, e eu aceito a desculpa dele. E, em razão disso, eu assumo agora uma função absolutamente atípica a nós, que é de entrar na seara política, que é uma dificuldade, é uma labuta,
mas bastante desafiadora. E eu entendo que o papel que nós desempenhamos aqui é um papel que busca melhorar a qualidade de vida das pessoas. A política, ela é fundamental para a sociedade. Pode ser que as pessoas não gostem dos políticos, mas a política, ela é fundamental. Sem a política, nós não temos nada. É por meio da política que nós definimos a nossa educação, é por meio da política que nós damos a qualidade da saúde das pessoas. É por meio da política que nós procuramos diminuir a desigualdade social. É a política que faz isso, não tem outra. Quando uma pessoa está desassistida num pronto-socorro, ela está ali não porque ela quer, porque ela não pode pagar um plano médico, ela não pode ter uma assistência paga. Então, ela busca o serviço público. Se nós oferecermos condições a essa pessoa, nós estamos, de uma certa forma, dando dignidade e buscando igualar essas pessoas. E isso quem faz é a política. Então, eu entendo que a política ela é fundamental para a nossa sociedade, para nós pessoas, para nós cidadãos. Então, e nós que exercemos o papel da política, porque nós somos os políticos, nós somos eleitos para isso, nós temos o dever e o compromisso de zelar e trabalhar em prol das pessoas. As pessoas, quando depositam lá o voto e colocam lá o número X e falam, eu vou depositar meu crédito, meu voto para esse vereador ou para esse prefeito, é porque as pessoas estão acreditando que aquela pessoa pode mudar a vida delas. Então, nós temos esse grande desafio de políticos de mudar a vida da sociedade. Então, nós temos que honrar e dignificar o cargo para o qual nós fomos escolhidos. Nós representamos legitimamente as pessoas no cargo político que exercemos. Eu sou um defensor de que não se deve haver reeleição, mas isso é uma coisa minha, que eu penso. Eu entendo que a rotatividade, a oxigenação de pessoas à frente dos cargos eletivos, ela é salutar para a sociedade. Ela é salutar para a sociedade. Da mesma forma que eu defendo, eu faço aqui alusão ao Dr. João Tomás Dias Parra, que os representantes nossos do Supremo Tribunal Federal não deveriam ser escolhidos por critérios políticos, deveriam ser escolhidos por critérios técnicos, deveriam ser escolhidos por pessoas de carreira, por profissionais que atuaram, labutaram na carreira jurídica. Isso sim eu defendo. Eu não defendo da forma como está, né? Mas isso é um pensamento meu, do Meira, né? Não estou dizendo que isso deve acontecer. Poderia acontecer, quem sabe um dia isso muda, mas eu defendo isso. Então, eu acredito em Bauru, gosto de Bauru, tenho meus laços fincados em Bauru e agora, com o título de cidadão bauruense, o meu compromisso aumenta ainda mais. Agora eu tenho Bauru no meu coração e tenho Bauru agora com o reconhecimento por meio de um título de cidadão bauruense outorgado por essa Casa de Leis. Muito obrigado, doutor Segala, obrigado a todas as pessoas que aqui compareceram. Doutor Segala, 17h59, olha só que precisão. Muito obrigado a todos e tenham todos uma boa noite. Sobrou um minuto para eu, mais uma vez, cumprimentar os homenageados em nome de todos os meus colegas vereadores que aqui estão e agradecer a presença de todas as autoridades, dos amigos, dizer que nós estamos, então, encerrando esta sessão, aplaudindo os dois novos cidadãos bauruenses. Está encerrada a sessão. Muito bom. Parabéns. João, para não prender você, deixa eu te dizer só uma coisa.